Olá, eu sou Paulo Carmona e essa é a terceira aula, terceiro encontro de Direito Urbanístico. Na aula de hoje, nós vamos começar a tratar de diretrizes e princípios do direito urbanístico. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, quero destacar que as normas jurídicas, em geral, elas são divididas entre princípios e regras. Os princípios ganham em amplitude, ganham em generalidade, mas perdem em efetividade, em aplicação direta ao caso concreto. Já as regras, o que elas perdem em amplitude, em abrangência, elas ganham em efetividade, em aplicação aos casos concretos. No sistema jurídico, assim como na Constituição, nós temos princípios e regras. É evidente que descumprir um princípio é mais danoso para o sistema jurídico do que descumprir uma simples regra. Os princípios, como vigas mestras do edifício jurídico, como diz o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, quando são atingidas as vigas mestras, e, portanto, é possível desabar um edifício jurídico quando há uma contumácia, quando há uma ofensa direta a um princípio. Quando, nesse edifício jurídico, é descumprida uma regra, é quebrada uma janela, é quebrada uma porta, é feito um dano. Esse dano não vai fazer ruir todo o sistema jurídico. Então, por isso que os princípios ganham importância e relevância quando são frontalmente descumpridos. E os princípios cumprem uma dupla função integradora no sistema normativo. Primeiro, uma função normogenética, ou seja, os princípios dão fundamento às regras. Os princípios servem de fundamento para as regras e para os institutos jurídicos. Exemplo, em nome do princípio da segurança jurídica, existem diversas regras, como a proibição da irretroatividade da lei, como a proibição de ofensa à coisa julgada, ao ato jurídico perfeito, e também uma série de institutos que vêm em nome dessa segurança jurídica, como prescrição, decadência, uso capião e etc. Então, os princípios têm como primeiro elemento cumprir essa importante função de dar fundamento às regras e aos institutos jurídicos. Em segundo lugar, os princípios têm uma função muito importante na interpretação que se faz das regras. As regras são interpretadas à luz dos princípios, especialmente princípios constitucionais. Então, os princípios informam a interpretação das regras. Dito isso, quais são os princípios gerais do direito urbanístico? A gente pode elencar de maneira tranquila que são os princípios da função social da propriedade, das funções sociais da cidade, da justa distribuição dos ônus que decorre da urbanização, do planejamento participativo e da gestão democrática da cidade. É evidente que a doutrina acrescenta aqui e acolá outros princípios gerais ao direito administrativo, mas eu diria que esses 5 são consensuais, aparecem em quase todos os livros, em quase todos os autores. Outros princípios que, às vezes, são aqui e acolá lembrados, da coesão dinâmica das normas urbanísticas, da cooperação entre os setores público e setor privado, e alguns autores falam em subsidiariedade. Então, nós temos outros princípios. Eu vou tratar dos princípios que são consensuais, os básicos. Antes, porém, de tratar de cada um deles, e na aula de hoje nós vamos tratar dos 2 primeiros, eu vou falar um pouquinho, dar uma passada rápida, ainda que rápida, no extenso rol de diretrizes do artigo 2º do Estatuto da Cidade. Ele tem 19 incisos. O que diz o artigo 2º? A política urbana, que tem por objeto ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, conforme consta a Constituição, se estabelece mediante as seguintes diretrizes gerais. Primeira delas, garantia do direito a cidades sustentáveis.
assim entendido como direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, aos transportes, aos serviços públicos, ao trabalho, ao lazer para as presentes e futuras gerações. Aqui está positivado no direito brasileiro o direito às cidades, que é mais do que isso, é o direito às cidades sustentáveis. O direito às cidades é um direito guarda-chuva que acopla aí uma série de outros direitos para que o cidadão tenha qualidade de vida. E por isso que o direito às cidades ele engloba o direito ao acesso à terra urbanizada, à moradia digna, ao saneamento, porque moradia digna pressupõe saneamento básico, à infraestrutura urbana, ao sistema de transporte e serviços públicos em geral com qualidade, ao acesso à empregabilidade, ao trabalho, para você poder gerar a renda, o seu sustento da sua família, e ao lazer, tanto para as presentes como futuras gerações, como diz lá o artigo 225 da Constituição Federal. Inciso 2º, gestão democrática por meio da participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade, tanto na formulação como na execução, acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. Esse eu não vou tratar agora porque eu vou destacar a gestão democrática e planejamento participativo como princípios gerais, e eu vou tratar desse tema mais à frente. Cooperação entre governos, a iniciativa privada e demais setores da sociedade no processo de urbanização e atendimento ao interesse social. Veja que aqui o processo de urbanização é entendido como urbanificação. Cooperação entre todos os atores que atuam nesse setor da política urbana, todos os níveis de governo, a iniciativa privada, mediante mercado imobiliário, mediante todos os atores econômicos e demais setores da sociedade, como associações, cooperativas, como entidades de bairro e moradores em geral que queiram participar desse processo de maneira cooperativa. Planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população, das atividades econômicas do município e do território sob sua área de influência, de modo a evitar e corrigir distorções do crescimento urbano, aquele crescimento urbano desordenado que foi acelerado, que eu já mencionei nas aulas passadas, e, claro, os enormes efeitos negativos sobre o meio ambiente. Planejamento também eu vou destacar, vou falar à parte, eu vou voltar a esse tema. Oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos adequados ao interesse e necessidade da população e às características locais. Veja que isso está intimamente ligado ao inciso 1º, direito às cidades sustentáveis. Inciso 6º, ordenação e controle do uso do solo, de modo a evitar a utilização inadequada de imóveis urbanos, a proximidade de usos incompatíveis e inconvenientes da importância do zoneamento, que é a divisão da cidades em zonas, dizendo quais são os usos possíveis, quais são os usos permitidos, quais são os usos proibidos em cada região, de modo a evitar o parcelamento do solo, a edificação e uso excessivos ou inadequados em relação à infraestrutura, então guardar essa proporcionalidade, a instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar como polos geradores de tráfego sem previsão da infraestrutura, de novo, a ideia de guardar uma proporcionalidade entre a criação da infraestrutura com a demanda gerada, a retenção especulativa de imóvel urbano que resulte na sua subutilização ou não utilização. Esse é um dos grandes problemas das grandes cidades e médias cidades brasileiras. Nós temos uma grande quantidade de edificações construídas, muitas com boa qualidade e simplesmente não utilizadas, simplesmente subutilizadas, ou seja, não cumprindo a sua função social, de modo a evitar a deterioração das áreas urbanizadas, a poluição e degradação ambiental em todos os seus aspectos e a exposição da população a risco de desastres. Veja que isso já foi essa última linha introduzida em 2012. Inciso 7º, uma diretriz é a integração e complementaridade entre atividades urbanas e rurais, tendo em vista o desenvolvimento socioeconômico do município e do território sob sua área de influência. Por isso que reitero que o direito urbanístico tem como objeto ordenar espaços edificáveis, onde quer que eles estejam, sejam na área urbana, na área de expansão urbana ou na área rural. Inciso 8º,
adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços e de expansão urbana compatíveis com os limites da sustentabilidade nos seus três aspectos clássicos, ambiental, social e econômico, do município e do território sob a sua área de influência. Inciso 9, assim como o inciso 11º, justa distribuição dos benefícios que decorrem do processo da urbanização, ou dito de outra forma, inciso 11, recuperação dos investimentos do poder público que tenha como resultado a valorização de imóveis urbanos, tem a ver com esse princípio que eu vou destacar como um princípio geral. Vou voltar a esse tema. Inciso 10º, adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e financeira e gastos públicos aos objetivos do desenvolvimento urbano, de modo a privilegiar investimentos que geram bem-estar geral e a fruição dos bens pelos diversos segmentos sociais. Aqui tem vários elementos importantes. Primeiro, uma amarração, um diálogo entre os instrumentos tributários, financeiros, econômicos e instrumentos urbanísticos, de planejamento urbanístico, e privilegiando investimentos que geram bem-estar geral, ou seja, qualidade de vida e para todos os diversos segmentos sociais, para evitar aquela cidade desigual. Recuperação dos investimentos públicos, eu já vou voltar a falar junto com a justa distribuição. Inciso 12, proteção, preservação, recuperação do meio ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico, arqueológico. Vamos ter uma aula só sobre isso, falando de tombamento, inclusive de Brasília. A audiência do poder público municipal é o inciso 13, e da população interessada nos processos de implantação de empreendimentos ou atividades com efeito potencialmente negativo sobre o meio ambiente natural ou construído, o conforto e a segurança da população. Veja como que essa norma foi descumprida em vários momentos das grandes obras que foram feitas para os grandes eventos esportivos. Estou falando de Copa do Mundo, Copa das Confederações, Olimpíadas e Paralimpíadas. Muitas obras afetavam a população e não foram feitas audiências públicas, nada foi discutido, tudo foi imposto, construído, de modo a simplesmente ignorar essa norma em vários momentos daquele período, porque o Estado brasileiro tinha dia, hora e local para se comprometendo a realizar esses eventos esportivos. Regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda, mediante estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e edificação, considerando situação socioeconômica da população e normas ambientais. Eu vou voltar nas últimas aulas a falar bastante de regularização fundiária. Simplificação da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo e normas edilícias, que são as normas de edificação, com vistas a permitir a redução de custos e o aumento da oferta de lotes e unidades habitacionais. A legislação urbanística tradicionalmente sempre foi muito elitista, muito difícil de entender, em muitos casos uma legislação truncada, que você não tem segurança jurídica do que está ou não está valendo, às vezes até de propósito para facilitar atos de corrupção urbanística. Então, vem em boa hora o Estatuto da Cidade mandando simplificar essa legislação, inclusive para reduzir custos, dar maior previsibilidade e, com isso, uma maior oferta de unidades e de lotes, especialmente para a população de baixa renda, que tem uma dificuldade grande de ter acesso à terra urbanizada. Esses 16, isonomia de condições para os agentes públicos e privados na promoção de empreendimentos e atividades relativos ao processo de urbanização atendido ao interesse social. De todos os incisos do artigo 2º, esse é o mais que causa maior estranheza. Essa isonomia e condições entre o setor público e o setor privado no desenvolvimento urbano não é uma isonomia que existe realmente de fato. Até porque quem tem que assumir a política de planejamento urbano como uma função pública é o Estado. Então, esse dispositivo ele tem que ser entendido à luz do que diz a Constituição, lá no artigo 174, que nós vamos desenvolver quando formos tratar do princípio do planejamento participativo. E esse inciso 16 ele tem que ser entendido à luz
do que diz os outros dispositivos do próprio Estatuto da Cidade e de toda a legislação urbanística, porque, de fato, não há uma isonomia absoluta entre agentes públicos e privados na promoção de atividade de desenvolvimento econômico. Há um papel diferenciado de cada um que nos coloca em isonomia. Então, esse dispositivo é o que mais causa uma certa estranheza. A partir do inciso 17, foram modificações posteriores. Esse primeiro pela Lei 12.836 de 2013. Estimula a utilização nos parcelamentos do solo e edificações urbanas de sistemas operacionais, padrões construtivos e aportes tecnológicos que objetivem a redução de impactos ambientais e a economia de recursos naturais. Esse dispositivo é bem importante porque pode, a partir daí, o Estado criar uma série de isenções tributárias, de redução de carga tributária, de incentivos, de linhas de financiamento, para que nas construções e nos parcelamentos sejam utilizadas tecnologias que vão reduzir impacto ambiental e economia de recurso natural, como consumo exagerado de água ou de energia. Então, sistema de captação solar para fim de energia, sistemas de reuso de água nas construções, tudo isso acaba por atender esse dispositivo. Inciso 18, tratamento prioritário às obras e edificações de infraestrutura de energia, telecomunicações, abastecimento de água e saneamento, já introduzido em 2015, e em 2018, inciso 19, a garantia de condições condignas de acessibilidade, utilização e conforto nas dependências internas das edificações urbanas, inclusive nas destinadas à moradia e serviços dos trabalhadores domésticos. Observados requisitos mínimos de dimensionamento, ventilação, iluminação, ergonomia, privacidade e qualidade dos materiais empregados. Esse dispositivo ele visa diminuir que quartos de empregada, que dependências para empregadas sejam insalubres, com dimensões muito pequenas, sem arejamento, sem ventilação, sem iluminação, entre outras coisas, né? Condições condignas para essas dependências internas das edificações. Muito bem, agora, passado rapidamente aí pelas diretrizes importantes do artigo 2º do Estatuto da Cidade, nós vamos começar a falar dos princípios gerais do direito urbanístico. E, claro, o primeiro, até em ordem cronológica, o primeiro que surgiu, o que dá grande fundamento para esse ramo do direito é o princípio da função social da propriedade. E para entender em que momento histórico surgiu essa questão da função social da propriedade, nós vamos fazer uma evolução histórica do direito de propriedade, fazendo alguns recortes. Na Idade Antiga, especialmente Roma, Grécia, civilizações antigas, o direito de propriedade tinha uma marca absolutamente individualista, e por isso não havia espaço para a ideia de função social da propriedade. A Idade Média, que vai de 476, queda do Império Romano do Ocidente, até 1453, queda do Império Romano do Oriente, com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, e daí Constantinopla se tornou Istambul, né? Esse período da Idade Média, o que ocorreu com a propriedade? Houve uma fragmentação entre o domínio eminente e o domínio útil, típicas do sistema do feudalismo, em que o domínio eminente era do senhor feudal, do barão, e o domínio útil era do servo, que deveria produzir na terra do barão, e quase tudo que ele produzia era de propriedade do barão. Isso foi um sistema que facilitou demasiadamente a concentração de riqueza, de propriedade em mãos daqueles que tinham títulos de nobreza. Com a Idade Moderna, que vai da 1453 até a Revolução Francesa, ao surgimento e ascensão da burguesia. E, com isso, o fortalecimento do papel do rei, do monarca, em relação aos barões da época do feudalismo. Com isso, o rei, o monarca, passa a ser o titular de todas as terras, e o feudalismo é substituído pelo absolutismo.
nesse período, a propriedade, então, imobiliária, ela continuava sendo o grande centro da riqueza. Quem era proprietário de terras era o detentor de riquezas, e isso tudo passava pela ideia de que teria que agradar o rei, agradar o monarca, né? São os estados monárquicos absolutistas. Bom, quando vem a Idade Contemporânea, da Revolução Francesa até os dias atuais, muitas coisas acabam ocorrendo, muitas modificações acabam ocorrendo. E aqui eu vou dividir em dois grandes períodos. O primeiro, pós-Revolução Francesa, com seus ideais de igualdade, fraternidade e liberdade, em que foi revivido o período romano, o período de que a propriedade era uma propriedade individual, um direito natural. Veja que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, fruto da Revolução Francesa, consagra a propriedade como um direito natural, um direito universal. Claro que não era para todos. A Revolução Francesa foi, ao fundo e ao cabo, uma revolução da burguesia, contra os títulos de nobreza do antigo regime. Então, consagrar a propriedade como um direito sagrado fazia muito sentido naquele momento para aqueles que estavam ascendendo ao poder, os ideais burgueses. Com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e uma série de contestações a esse sistema capitalista, individualista, acumulador, que gerava uma grande desigualdade, e aí surgem os movimentos socialistas, Revolução Mexicana, os movimentos anarquistas de contestação ao sistema capitalista, o Estado sai da sua esfera mínima e passa a ter uma atuação cada vez mais intervencionista na sociedade, na economia. E isso ocorre especialmente depois da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. E é nesse período histórico que há a consagração dos direitos sociais, ou seja, dos direitos fundamentais de segunda dimensão ou geração, dentre eles o direito à moradia. Foi a partir da doutrina social da Igreja Católica, expostas especialmente em 3 encíclicas, mas a mais importante é a Rerum Novarum, de 1891, veja, bem anterior à Primeira Guerra Mundial, do Papa Leão XIII, que a ideia de que a propriedade tem que cumprir a sua função social começa a ser plantada. Claro que era uma doutrina social, claro que era uma questão teológica, ainda não tinha uma aceitação, não havia quem ainda tenha traduzido isso para o mundo jurídico. Foi Leon de Guy, famoso francês, jurista da Escola do Serviço Público de Bordeaux, que numa obra, As Transformações Gerais do Direito Privado depois do Código de Napoleão, de 1911, quem propôs o conceito jurídico da propriedade, função social. E a partir daí, com muitas resistências, a ideia de que a propriedade juridicamente tem que cumprir uma função social e que ela não pode ser vista como aquele direito absoluto, ilimitado, do proprietário fazer o que bem quiser, de usar, dispor e gozar da coisa do jeito que bem lhe aprouver, como diz o Código Civil de Napoleão, como dizia o nosso Código Civil de 16, isso tinha que ser revisto, porque só o proprietário pode dar um uso socialmente coletivo, um uso que evita a especulação imobiliária, evita a desigualdade. Então, impor ao proprietário, sem retirar os seus poderes inerentes ao domínio, usar, dispor e gozar, mas impor limitações, tendo em vista o interesse da coletividade. Foi assim que a ideia começou a surgir, pegar corpo, e aí, em 1961, o Papa João XXIII, na encíclica Mater et Magistra, retoma esse tema da ideia de que a propriedade tem que cumprir a função social. E quando a Rerum Novarum fez aniversário de 100 anos, o Papa João Paulo II, em 91, portanto, baixou a encíclica Centésimos Anos, para comemorar 100 anos da Rerum Novarum, e aí não só reitera a ideia de que a propriedade tem que cumprir a função social, mas acopla aí essa ideia da função socioambiental da propriedade. Nós estamos falando dos anos 90, de encontros internacionais, inclusive no Rio de Janeiro, tratando da questão ambiental. Muito bem. E no Brasil? No Brasil, como é que chegou essa ideia
de que a propriedade tem que cumprir a função social. Vou fazer uma análise a partir das nossas constituições. Nossa primeira Constituição, a Constituição Imperial, de 1924, claro, não consagrava o princípio, que foi começar a ser desenvolvido a partir da Renovada de 1891. Aliás, 1891 é a data da nossa primeira Constituição Republicana, que também não consagrou o princípio, até porque o Brasil era absolutamente rural. A primeira Constituição a consagrar expressamente, lá no seu artigo 113, número 17, a ideia de que a propriedade tem que cumprir a função social foi a Constituição Social de 34, mas ela, infelizmente, ficou pouco tempo em vigor. Em 37 vem a Constituição Polaca, da ditadura de Vargas, que, evidente, não consagrou esse princípio. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a redemocratização do Brasil, o fim do Estado Novo, vem a Constituição de 46 e novamente consagra esse princípio, e mais do que isso, esse princípio da função social já serviu de inspiração para uma nova lei de desapropriação, a Lei de Desapropriação de Interesse Social, que é a 4.132 de 62. As Constituições de 67/69 consagraram expressamente a função social da propriedade como um princípio da ordem econômica e social, porém, até então, não havia um mecanismo concreto para dizer quando uma propriedade cumpria ou não a sua função social. Além disso, se não cumprir, qual é a sanção? Muito se discutia sobre isso, pouco se avançava, até que a Constituição de 88 veio e avançou nisso e resolveu alguns desses problemas. Primeiro que consagrou o princípio da função social no importante artigo 5º, né, lá no inciso 23. Depois, como o princípio da ordem econômica no 170, inciso 3º. E trouxe pela primeira vez um capítulo específico sobre a política urbana, estabelecendo o conteúdo e as sanções desse princípio. É o que diz aqui o artigo 182, especialmente os parágrafos 1º, 2º e 4º, que eu não vou tratar agora, porque nós vamos falar só sobre esse mecanismo previsto na Constituição e disciplinado no Estatuto da Cidade nas próximas aulas. Princípio das funções sociais da cidade. Esse princípio, que tem que ser lido no plural, porque não há uma função única, mas são várias funções sociais que a cidade tem que cumprir, está consagrado expressamente na Constituição, no caput do 182. E a primeira pergunta é, tá, a cidade tem que cumprir várias funções sociais, mas quais são as funções de uma cidade? Para depois dizer quais são as funções sociais. Para que se presta uma cidade? Quais são as funções? A Carta de Atenas, de 1933, feita lá no 4º Congresso Internacional de Arquitetura Moderna, lá na Grécia, discutiu isso e chegou à conclusão de que são 4 funções elementares de uma cidade. Isso por influência do arquiteto franco-suíço Le Corbusier, que faleceu em 1965 e foi uma espécie de mentor, influenciou muito Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, que são os 2 grandes arquitetos e urbanistas de Brasília. E lá, nesse momento, na Carta de Atenas, ficou consagrado que uma cidade serve basicamente para a função da moradia, da habitação, a função do emprego, do trabalho, a função da circulação no espaço público, ou seja, o que hoje chamamos de mobilidade, acessibilidade, e recreação do corpo e do espírito, portanto, a função pública do lazer. Veja que moradia, trabalho, transporte e lazer são todos direitos sociais previstos atualmente no artigo 6º da Constituição. Evidente que essa é uma visão de um momento histórico em que as cidades não tinham, a grande maioria das cidades não alcançavam a dimensão que alcançam hoje. Era uma visão simplista do que é mais básico de uma cidade, mas que é evidente que as coisas se tornaram muito mais complexas e, portanto, com o processo de urbanização, de crescimento das cidades, de novas funções precisavam ser acrescidas a essas 4. Foi assim que, em 1998, foi editada a nova Carta de Atenas pelo Conselho Europeu de Urbanistas, que, reiterando essas 4 funções clássicas, acrescentou outras 10 recomendações para um desenvolvimento sustentável, como parte do processo de planejamento urbano.
Primeiro, garantir uma cidade para todos, uma cidade inclusiva, um direito à cidade sustentável, promover uma participação efetiva, valorizar o contato humano como forma de evitar a erosão das estruturas sociais, garantir continuidade na vocação das cidades e destacar os benefícios das novas tecnologias, estimulando sustentabilidade do meio ambiente. E por isso, os três elementos: físico, social e econômico. Contemplar uma gestão do tráfego de forma a garantir mobilidade e acessibilidade, promover uma variedade e diversidade com abandono das grandes zonas de usos monofuncionais, isso é uma crítica direta às cidades modernistas como Brasília, por exemplo, que é toda setorizada, e tutelar as questões envolvendo saúde, segurança, incorporando medidas contra catástrofes naturais, criminalidade e conflitos sociais. 5 anos depois, veio a novíssima Carta de Atenas, em 2003, também uma visão do Conselho Europeu de Urbanistas, mas sobre as cidades do século XXI, uma carta que foi feita lá em Lisboa, também chamada de Carta de Lisboa. Essa carta é mais completa, porque ela separa nos três elementos que compõem a sustentabilidade, falando em coerência social, econômica e ambiental. Além disso, ela propõe uma série de medidas mais concretas. Então, nós vamos tratar dessas três coerências. A primeira coerência que uma cidade deve ter é a coerência social. Ela propõe a criação de novas estruturas sociais e econômicas que permitam reduzir a ruptura social causada pela exclusão, pela pobreza, pelo desemprego, pela criminalidade, mediante as seguintes ações. Então, para que alcance a coerência social, tem que ser feito o quê? Conjugar interesses da sociedade como um todo com as necessidades, direitos, deveres dos grupos e cidadãos, facilitar a multiculturalidade e troca de diferentes grupos sociais. Vejam, é a visão do Conselho Europeu. Eles têm lá um problema de multiculturalidade, de aceitabilidade, de fluxos de população migratória, né, de dificuldade de adaptabilidade de grupos de muçulmanos, de grupos minoritários, então eles estão preocupados com isso. Restabelecer laços de coesão entre as gerações, maior variedade de oportunidades e escolhas econômicas e de emprego, uma variedade de escolhas de modo de transporte, assegurando acesso a equipamentos e serviços, assegurando o direito à habitação, à moradia e garantindo novos sistemas de representação e de participação. A coerência econômica, ela é alcançada quando a conjugação de eficácia e produtividade, procurando assegurar uma margem de desenvolvimento competitivo no quadro da economia global, adaptando-se às mudanças internas e externas. Então, veja que a coerência econômica está muito ligada à ideia de que as cidades estão em rede e deve-se observar que as cidades são interdependentes, eficazes e produtivas, com alto nível de emprego. As cidades devem atender à ideia da globalização, da especialização e da diversidade. As cidades devem capitalizar as vantagens competitivas, criar uma rede com vários centros e melhorar a atratividade. Com relação ao final da coerência ambiental, é quase que um apelo que a carta faz, dizendo, olha, a gestão ambiental e a aplicação de práticas de princípios do desenvolvimento sustentável vão produzir uma cidade mais salubre e, por isso, mais saudável para a vida humana. Essa qualidade ambiental acaba contribuindo para os outros aspectos, para a harmonia social e a vitalidade cultural, tornando-se um fator de chave do sucesso econômico da cidade. Ou seja, a coerência ambiental faz uma amarração entre a coerência social e a coerência econômica. Portanto, deve ser observado a relação do homem com o ambiente, no sentido de pertencimento dos lugares como condição de qualidade e de proteção da cidade, de melhoria da cidade, criação de espaços de proximidade ligados a patrimônio cultural e natural bem cuidados, ordenamento das ocupações em área de risco, a proteção de espaços naturais, aumento de florestas e espaços verdes, proteção contra poluição e degradação, tratamento e reutilização de recursos importados, utilização prudente dos recursos não renováveis e da utilização de fontes de energia natural. Bom, com isso, a gente encerra a aula de hoje e na próxima aula a gente vai voltar a tratar dos outros três
princípios gerais que estão faltando: a justa distribuição dos ônus que decorrem da urbanização, o planejamento participativo e a gestão democrática da cidade. Até a próxima aula.